Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, videozão tarde de sábado à noite, 9h26. Só por isso já merece o teu like, tá? E nesse vídeo aqui focado em Oi, nós vamos falar aqui sobre a matéria do governo avalia intervenção na Oi e pede à Anatel para preparar plano. Então a gente vai falar majoritariamente de Oi, mas caso você queira ir além de Oi, né, tem alguns outros temas que abordaremos depois do tópico da Oi aqui neste vídeo, tá bom? Por pura preguiça de fazer outros vídeos, né? Vou gravar tudo em um só, vou utilizar a Oi como headline aí, thumbnail, título e etc. Mas nós falaremos de alguns outros assuntos também, beleza? Então deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, aquelas coisas todas. Me siga no Instagram, @PaiPeter, entre no Telegram gratuito aqui na descrição. Considere virar membro do canal no botão Seja Membro aqui abaixo, menos de R$1 por dia. Bem de graça, né? Menos de R$20 por mês, você ajuda muito o canal. E se você não tiver cartão, você pode virar membro pela Hotmart, link na descrição, tá? Enfim, a empresa de telefonia iniciou em março seu segundo processo de recuperação judicial com dívida de 44,3 bi. Na verdade, falta ela definir essa recuperação judicial. Eu não sei, eu não sou especialista nessas burocracias jurídicas, né? Mas eu sinto que, na verdade, ela ainda está entrando, né? Como se nós estivéssemos atravessando uma porta ainda, né? Afinal, agora em maio é que ela vai apresentar, oficializar ali essa recuperação judicial. Acabou de rolar a AGO, a barra AGE, que não deu o quórum para quem acompanha os vídeos da Oi. Tá bom? E eles devem fazer aí a AGO-AGE para ratificar a recuperação judicial e apresentar este plano de recuperação judicial. Antes da gente falar da matéria, acho que vale lembrar que a Oi teve uma excelente quinta-feira, entre aspas, claro, né? Dados 5,94% de alta, teoricamente excelente. Mas, enfim, é Oi, né? Você sabe disso. E que na sexta-feira, ela manteve a alta e subiu mais um centavinho aí para 0,93% aí de alta, tá bom? Com um certo volume, né? 13,26 milhões, 12,27 ali na quinta, tá bom? Bastante gente fazendo votos de que ela devolveria tudo na sexta, ó. Ela até chegou a dar uma quedinha meio chata, né? Não chegou a bater aquele 1,02 ali, nem a mínima da semana 1,01, mas bateu 1,03, depois voltou, tá? E olha, quais são os dois cases mais tensos aí que deixam mais gente presa, fora todo o resto, né? Mas na bolsa aí da atualidade é Oi e IRB, né? E enquanto o IRB vai se aquecendo, né? Vai dando um pouco de esperança para quem trabalhou posição, né? Porque hoje em dia os acionistas de IRB se dividem ali em dois, né? Os que ajustaram posições, né? Que entenderam o longo prazismo da bolsa, a recorrência, que não se alavancaram lá atrás, né? E os que se alavancaram estão presos, né? E olha, para essa galera que se alavancou, já fazendo um parênteses, tá? Use isso como aprendizado, né? Infelizmente, né, aproveitando esse parênteses até um pouco maior, eu vejo muita gente que entrou na bolsa, IRB sendo apenas um exemplo, se alavancou, se lascou, né? Por ter se alavancado, não tem mais capital para baixar posição, né? Não tem novos aportes, é uma pessoa que fez um aporte no que ficaria rica na bolsa e aí lá acabou, né? Isso não existe, isso é óbvio, não existe isso. E aí agora desistiu de bolsa e propaga que bolsa é enganação. Sempre aparece um outro comentário desse no canal, em grupo, etc, né? Que bolsa não funciona, que o negócio é renda fixa e que é cassino. Infelizmente, tá? Então, são dois grupos, os que aprenderam e os que não aprenderam, né? Os que entenderam que investimento é longo prazo e os outros não, infelizmente. E esses que não entenderam, geralmente voltam para renda variável na especulação. Isso não há estudo que diga isso, isso é apenas o meu feeling, minha observação de mercado, tá? Sempre a galera que se lascou aqui atrás, volta agora no mercado num feeling de especulação, tá? E a gente vai ver isso em Oi também, muito provavelmente, tá? Caso a Oi realmente se reerga, muita gente não terá trabalhado posição, tá? E aí vai voltar a mesma ideia ali que eu falei sobre RB e outros ativos também, acontecerá aqui na Oi também, tá? Mas enfim. Então, olha lá, o governo Lula está avaliando a possibilidade de fazer uma intervenção na Oi. Em março, a Telecom iniciou seu segundo processo de recuperação judicial, recalculando sua dívida para 44,3 bilhões de reais. Acho que eles já até estão considerando os 40 e aquela alta, né? Acho que era 43,7, apareceu mais uma graninha, enfim. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, já pediu à Anatel para esboçar um plano para a intervenção. A ideia é que se o martelo for batido, o governo já esteja preparado para agir, né? Agora, isso aqui é uma matéria da Veja, né? Não tá falando um monte de coisa aqui.
Não sei se é verdade ou não também, mas enfim, tá? Mesmo com o auxílio da AGU e acompanhamento pelo TCU, a Oi não tem conseguido avançar na renegociação de suas dívidas. Em dezembro, o grupo de trabalho das comunicações da equipe de transição do Lula já havia manifestado preocupação com o impacto de eventual falência da Oi sobre usuários de rede móvel, internet e telefonia. Agora, quando nós lemos isso tudo aqui, fica mais um feeling positivo do que negativo, na minha opinião. Que, claro, intervenção estatal não é bacana, né? Eu mesmo sou uma pessoa que defendo ali Estado mínimo, tá bom? Mas o Estado, ele tá lá, ele recolhe imposto, blá, blá, blá. É uma discussão um pouco mais profunda, filosófica, né? De lados, de opiniões. Não existe muito certo e errado, né? Por exemplo, teve as quebras de bancos ali nos Estados Unidos, alguns bancos foram socorridos pelo governo, né? E aí, sempre que acontece isso, vem aquela galera que defende Estado inchado e fala, tá vendo? O Estado tem que salvar os bancos, né? Na verdade, o Estado, ele é feito de imposto, né? O Estado não cria nada, ele só consome imposto ali. Então, nada mais justo do que, quando necessário, ele retornar esse imposto ali. Então, tá vendo como é uma questão de opinião, de observação? Cada um vai ter uma visão de Estado, né? Enfim, é muito mais complexo do que se parece, né? Mas seguindo uma lógica básica, né? Realmente o governo não cria nada de riqueza, o governo ele só consome imposto e redistribui isso, e aqui no Brasil, por exemplo, muito mal, inclusive, né? Mas o governo aí, talvez avaliando uma intervenção na Oi, eu enxergo isso como investimento, sendo investidor de Oi, né? E imaginando algumas projeções do que pode acontecer, eu não vejo isso como negativo aqui na Oi, né? Pior do que tá, não fica, eu diria, tá bom? Então, de repente, algum tipo de perdão, algum tipo de financiamento, algum tipo de intervenção do próprio BNDES, tá? Obviamente, a gente está só especulando aqui sobre o que pode acontecer, tá? Mas, mais um grande anúncio, entre aspas, né? Mais uma grande possibilidade circulando em volta da Oi. É mais ou menos o que eu queria dizer, tá bom? Agora, isso vai ou não vai acontecer, tudo muito cedo, né? Pra bater martelo, né? Pra comemorar ou ficar desesperado. Falta muito ainda, né? Tem ainda que mostrar o novo plano de recuperação judicial, o balanço do quarto trimestre, que agora vem no dia 22, o balanço do primeiro tri de 2023, que vem dia 14 de junho, se não me engano, tá? Então, seguimos. Agora, o que eu digo é, seja simples, seja pragmático na Bolsa de Valores. Você acredita que a Oi se reerguerá, seja com intervenção estatal ou não? Então, olha o preço do ativo, tá? Ah, Peter, eu não acredito que ela se reerguerá. Então, não sei nem o que você tá fazendo nesse vídeo, pra falar a verdade, tá bom? É um vídeo muito mais de stakeholders de Oi. O que é stakeholder? É a parte interessada. Se você não tem mais interesse no ativo Oi BR3, adianta o vídeo que vai lá pros próximos assuntos, tá bom? Falando em Oi ainda, a Anatel vê má fé da Oi por não atender compromissos de universalização, né? Eu não vou entrar em detalhes, também não me interessa muito, não me interessa, talvez te interesse, lógico, mas compromissos do PGMU, Programa Global, não lembro agora, mas enfim, o U deve ser universalização, né? Quarto aqui, acho que é quarto, né? Pra ver como realmente não me interessa muito. Mas enfim, só tô trazendo a notícia aqui para vocês. Não atendidos são suspensos, valores serão revertidos em saldo a favor da União. A empresa responderá ainda a processo sancionador na agência. Tá? Não vou trazer toda a matéria na íntegra aqui, eu convido vocês a lerem a matéria aqui da Telesíntese, tá? Mas essa aqui não é uma matéria muito positiva não, tá bom? Enfim, Oizinha sempre com seus tropeços, né? Vamos ver como é que ela vai responder a isso amanhã, né? Porque eu acho que essa matéria que saiu depois do pregão de ontem, as duas, na verdade, né? Enfim. Alugadas de Oi lá no 37,8 milhões na quinta-feira. A gente não tem aluguéis aí da sexta-feira ainda, mas na segunda de manhã a gente sempre aparece com alugadas naquele vídeo clássico aqui do canal que sai toda manhã de análises gráficas. A thumbnail é sempre igual, mas a gente sempre traz aluguéis atualizados de Oi e RB e top 5 altas e baixas do Ibovespa, tá? Muito bem, Oizinha, falamos o que tinha que falar. Vamos falar uma coisa agora aqui sobre voos da Gol. Demanda ali subiu 13,6% em abril. O que eu falei agora, né? 13,6% em abril, diz a empresa. Né? Subiu aí bonitinho, informou a empresa na prévia de seus resultados operacionais, com uma taxa de ocupação de 78,9%, também uma alta de 0,8 ponto percentual em um ano. A companhia aérea também acrescentou que a oferta por seus voos avançou, né? 12,5% em abril, né? Ou seja, números bons para aéreas, né? E se você não considera aí uma posição em aéreas, porque você ouviu fulano ou ciclano ou beltrano falando mal dos ativos das empresas aéreas, olha, você deveria ter escutado isso quando estava aqui
né? Agora que tá na baixa, inclusive Gol 4 aqui, realmente em regiões aqui de defesa de preço, né? Agora que eu percebi no gráfico mensal aqui, realmente tá interessante, né? Não só Gol, né, que subiu 2,05 de alta, meio redundante isso também, mas na sexta-feira, Azul 4 também vai bem ali com 2,65, ambas aí em regiões mais mínimas do que máximas, né? Os ativos aí mostraram uma boa avançada, né? Azul 4 mais do que Gol 4, né? Em março, enfim, agora tá dando aquela famosa lateralizada aí. Eu diria que nós temos grandes oportunidades de ganho aqui, mais em Azul 4 do que Gol 4, mas como as duas andam de mãos dadas e a notícia sobre Gol 4, eu diria para vocês ficarem de olho nas duas, tá? A semana da Azul 4, inclusive, deixou padrão de inversão e essa semana subiu aí 7,09. A da Gol 4 também, na verdade, né? Deixou padrão de inversão, subiu 4,82, tá? Então, atenção para aéreas. Aéreas têm sido... qual que é a palavra que eu quero usar? Entuchadas, sei lá, atropeladas, entupidas aí de boas notícias nos últimos tempos de renegociações e etc. Prestaria bastante atenção, tá? Acho que um ponto bem interessante da própria Gol 4 é a região dos 9,80, R$10, tá? Para se passar. E se a gente olhar para uma Azul 4, tá meio óbvio que a região aqui de zona de acúmulo, até o 14 e pouquinho ali, ó, 12,59, até o 14,10, tá? Então, atenção para aéreas, beleza? E claro, né? Aproveitando que a gente já viu os aluguéis de Oi BR3, né? Alugadas de Gol 4 aqui, deram um pico de alta e vem dando uma certa diminuída, tá bom? Mas obviamente vale a pena prestar atenção. E alugadas de Azul 4 mantendo um certo nível, né? Ou seja, nós enxergamos ali um interesse especulativo maior na própria Gol 4. Mas o que eu sempre falo aqui? Não existe pressão de alugadas que impacte o seu longo prazo na sua ação favorita aqui no Brasil, tá? Aqui nós temos limite de alugadas ali, acho que é 25%, não lembro agora exatamente o número, era 20%, acho que subiu para 25%, mas enfim, ainda assim um limite pequeno, tá? E o que move uma ação no Brasil, vou repetir isso bastante aqui no canal, já para tentar fazer um pouco mais de vídeo informativo, também educativo, né? O que move uma ação é a demanda. Demanda entrando, demanda saindo, tá bom? Ou seja, interesse e expectativa positiva, desinteresse e expectativa negativa, tá? E uma matéria como essa aqui da Gol gera interesse, na minha opinião, tá? A AGU pede ao STF que a União tenha voto proporcional à sua participação na Eletrobras. A novela da Eletrobras, ela não para. Inclusive, eu acho que tinha até alguma outra matéria aqui sobre a Eletrobras, em alguma coisa, falando que o Lula, blá, 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 o Lula vai questionar a apostação da AGU, privatização subiu no telhado, tá? Enfim, galera, se eu fosse você, sinceramente, eu prestaria aí bastante atenção na Eletrobras, porque nesses próximos semanas e meses aí, provavelmente ela vai continuar, a gente já vai olhar o ativo Eletrobras, fica tranquilo, tá? Mas provavelmente nesses próximos aí semanas e meses ela vai continuar uma lateralização minimamente até passar toda essa novela, tá? Eu não entrei contra a privatização da Eletrobras, eu ainda pretendo entrar, afirmou Lula. A declaração foi feita vergonhosamente à imprensa durante viagem ao Reino Unido, né? O cara sai do país para falar asneira lá fora, né? Mas enfim, né? O país precisa voltar a sorrir, é isso que eu quero. Sempre esse discurso demagogo do Lula, né? Pelo amor de Deus, sempre apelando pra emoção, né? Realmente ele leva o brasileiro, o cidadão brasileiro como um trouxa, né? Enfim, né? Nós somos mais do que isso, né? Por isso esses absurdos eu vou tentar desmontá-los. Absurdo é tentar desmontar uma privatização, né? Enfim, Eletrobras aí um pouco ameaçada, mas a grande opinião do mercado aí que não vai dar em nada isso, né? Aí teve um balanço, o balanço ele veio com uma expectativa surreal de 7,8 bi de resultado, se não me engano era isso, acabou apresentando 406 milhões de resultado, alguns lugares noticiaram aquele outro resultado lá, mas enfim, e claro, Eletrobras virou prejuízo para lucro, né? Mas a própria sexta-feira eu diria que ela trouxe uma certa confusão no ativo, né? Porque não se mexeu muito, até abriu em alta e devolveu um pouco aqui. Mas o ativo ele mostra um padrão de inversão mensal que é bem relevante em março, e só que está cozinhando aí, provavelmente esperando esse papo de desestatização passar, né? Por mais que pareça já ter passado, o próprio Congresso, né? Deputados falando que isso não vai rolar. O próprio CEO, Wilson Ferreira Jr., também não acredita nisso, tá? Mas provavelmente um mercado sempre sensível, deve demorar um pouquinho mais aqui a passar esse papo para voltar para uma boa alta. Voltar para o nível que não deveria nem ter saído, né? Que é os R$53. Perceba, né? Nossa Eletrobras estava lá nos 50 na época último dia de outubro, né? Aí veio o resultado da eleição,
pancadaria de 40%, por enquanto carregando 32% de queda. É meio óbvio o motivo disso, tá? Enfim. E aí nós temos aqui o seguinte, Braskem, deixei por último, porque eu acho que é o assunto mais interessante, né? Vai devolver disparada? Novo Honor nega oferta recebida por árabes, né? Porque rolou aquele papo da oferta, né? O ativo deu uma bela de uma decolada, chegou a bater 40%, acho que fechou 20 e poucos, né? E aí parece que depois saiu um fato relevante, que não vai rolar, né? A reportagem da Folha diz que ficou definido que a Adenoc exercerá o controle, para isso quer pagar prêmio de 135% sobre o valor das ações, seria R$ 47 por ação. Isso explica um pouco o motivo dela ter saltado 40%. Na verdade, é até pouco, se isso fosse verdade, né? Vamos supor que fosse verdade aí, nós ainda teríamos uma alta para enfrentar aqui de quase 100%, tá? Então, faz até sentido essa alta na sexta-feira, tá? Mas, dado que foi desmentido, perceba que rolou muita especulação, várias chamadas de leilão aqui. Vou eu pôr nos 5 minutos, peraí. Ele atualizar aqui o gráfico. Várias chamadas de leilão. E muita gente já realizou lucro. Por quê? Porque nós temos alguns urubus no mercado aí de especulação. E obviamente mesmo quem não é, óbvio que não falo isso com desrespeito nenhum, né? Mas tem uma galera que fica esperando especulação. Mas quem tava em Braskem, acho que fez certo, pra ser sincero, né? Viu um ativo aí que caiu bastante nos últimos tempos. Talvez tenha trabalhado posição ali perto do 21,38. Ou até feito uma entrada no próprio 21,38. E aproveitou uma boa alta aí para colocar no bolso. Eu mesmo fiz isso com Sula 11, uma época lá que Sula 11 foi pagar algum prêmio, esqueci agora. E eu fiz bem, porque depois ela deu uma morrida, né? Se Sula 11 é negociada, ainda nem lembro, mas nem é, mas enfim, tá? Já até foi, já tô até esquecendo disso, tá? E no gráfico, né? Só pra fazer uma aulinha aqui no final do vídeo, olha que bacana, né? O gráfico, ele justifica tudo, né? A galera não entende isso, né? É bem difícil explicar essas coisas, né? Eu até vi em algum outro grupo de investidores lá que eu participo, a galera voltando a discutir, como é que o gráfico teria trazido a previsão da Braskem subindo na sexta, 40%. Não, a galera não entende que o gráfico não é uma bola de cristal, né? A galera quer que o gráfico seja uma bola de cristal. Não, o gráfico, ele vai te mostrar o passado e através desse passado nós vamos aí tomar algumas decisões, né? Tentar entender para onde que a gente tá indo, né? E olha que bonitinho, LTA rompida aqui em Braskem. Olha onde é que foi os 40% de alta. Última região aqui, né? De suportinho relevante, tá? E justamente utilizando ali a região da LTA como região de resistência. Toda a região, toda uma zona de proteção. Mas muita gente insiste em não entender o básico da análise gráfica, tá? Infelizmente, né? Ainda 2023, maio de 2023, e tem gente ainda discutindo se a análise gráfica é boa ou não. É uma loucura total. O Brasil é complicado. Eu imagino que isso deva rolar lá fora também, mas enfim, tá? Agora, sobre devolver, se a própria empresa está negando, o normal seria realmente o preço se estabilizar, se não devolver tudo, pelo menos ali no 21,38, que ainda assim seria algo a comemorar para quem está em Braskem, e se a gente considerar a quinta-feira, vai resultar numa alta de 11%, tá bom? Agora, olha que bonitinho no gráfico diário também, hein? Fez um oco invertido aqui, bem forte, inclusive, né? Olha lá, ó, mais ou menos, né? Ele meio que completou o oco de uma vez na própria sexta-feira, né? Pancada, hein? Tá aí, ó, o gráfico aí pra vocês, né? Bonitão, né? Tá aí, não sou eu que tô inventando isso, né? Oco invertido é um padrão bem comum, na verdade, né? Mas, enfim, realmente não seria possível, né? Como assim, Peter? Não seria possível para um especulador pegar isso. Ele teria que pegar a subida no meio do caminho, né? Seria bem arriscado, inclusive, tá? Agora, o acionista de Braskem pegou tranquilo. Aí, se vendeu ou não, cada um tomou a sua decisão. Isso é meio óbvio, tá bom? Mas, enfim, Braskemzinha... Vamos ver aí, de repente chega uma segunda-feira, uma terça-feira aí, vem a proposta, né? Não sei. Né? Vai muito do risco que você quer correr aí, né? É tipo o papo da Oi, a intervenção estatal, né? E daqui a pouco, de repente, começam a aparecer aí assuntos sobre... o governo vai perdoar a dívida, aí começa a sair matéria, sei lá, contratada em lugares duvidosos, Lauro Jardim, enfim. E de repente a gente começa a especular se vai ou não vai, né? Então é tudo uma especulação por hora. Beleza, então fica um videozão com 4 ativos, 4 temas, 5 se a gente considerar Azul 4 também, né? Mas Oi, Gol 4, Azul 4, Eletrobras e Braskem para dar uma animada no seu sábado. Fechou? Tamo junto, deixa o like, me siga no Instagram, @Peter, entre no Telegram, tudo aí na descrição, no primeiro comentário. Partiu!